Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês em mais um conteúdo da nossa maratona. Estarei, na verdade, com vocês em Direito Penal e no Direito da Criança e do Adolescente também. Meu nome é Cristiane Dupré, além de professora de primeira e de segunda fase. Sou uma das coordenadoras e fundadoras do SeuFuturo.com, ao lado do professor Cristiano Sobral. E hoje eu quero trazer os conteúdos mais relevantes para a nossa prova. Portanto, já pegue seu caderno aí para você poder fazer as anotações, porque vem muita coisa legal que cai sempre na nossa prova. Mas olha, eu não sei se você já me conhece, se você já assistiu algum conteúdo meu. Além da minha formação em Direito, eu resolvi me especializar também em Neurociências, com ênfase em neuroaprendizagem, e sou, portanto, formada nessa área pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Por que eu resolvi fazer isso? Para ajudar os meus alunos a estudarem melhor. Então, eu vou pegar alguns minutinhos aqui do início da nossa aula para te fazer algumas perguntas, te passar algumas dicas e logo depois a gente ingressa no conteúdo de Direito Penal. Combinado? Então, vem comigo aqui para a nossa telinha. Bom, eu quero começar fazendo uma pergunta para você, que é a seguinte. Você sabe qual é o seu canal preponderante? Gente, o que significa isso aqui? Nós temos alguns canais, estilos de aprendizagem. Eu não sei você, eu, por exemplo, eu sou mais sinestésica. Isso significa que eu aprendo melhor através de exemplo, através de conteúdo prático. Mas tem aqueles que são mais visuais, então precisam geralmente de desenhos, de cores diferentes para poder entender melhor o conteúdo. E tem aqueles que são mais auditivos. Esses gostam muito de ouvir, não gostam muito de anotar, não gostam muito de slides nas aulas. Por isso que é tão importante a gente entender pelo seguinte, porque é fundamental que você utilize uma metodologia que tenha a ver com o seu estilo de aprendizagem. Foi justamente pensando em tudo isso que depois você vai conhecer o projeto Hackeando a OAB e vai ver que ele justamente consegue atingir todos os estilos de aprendizagem de uma maneira muito direta. Também é importante você entender o seguinte, existem algumas etapas para o efetivo aprendizado. Muita gente acha assim, eu vou comprar um curso, ou eu vou assistir aula na internet, vou buscar um tema, vou assistir aula, e aí eu vou simplesmente passar na prova porque eu estou fazendo isso, então eu estou estudando. Gente, isso não é estudar. Estudar é uma segunda etapa. Dentro dessas etapas, nós temos, primeiro, a coleta de dados. Então, quando você está aqui assistindo o conteúdo, por exemplo, que a gente vai falar hoje, você está coletando dados para fazer o quê? Para estudar, para que você possa realmente fixar isso, entender. E aí sim, numa última etapa, vem o aprendizado e a consolidação da memória. O fato de você assistir uma aula e pronto pode até fazer com que você entenda, de repente, aquele conteúdo. Mas isso não significa que aquilo vai para a sua memória de longo prazo, porque tem uma diferença. Vem comigo novamente para cá. Então, nós temos a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Para você poder lembrar do conteúdo suficiente para ser aprovado, o que você precisa? Você precisa que as informações que você estudou, elas estejam fixadas na sua memória de longo prazo. Então, você tem que fazer leitura do conteúdo. Você precisa voltar a esse conteúdo. Isso tudo dentro de uma metodologia certa, uma metodologia que traga efetividade para você, para que você consiga começar a aplicar isso através de simulados, através de provas de exames passados. E tudo isso aqui para você fazer certinho depende de uma metodologia correta. Então eu digo que, assim como tudo na vida, no estudo não é diferente, a gente precisa de autoconhecimento. É através do autoconhecimento, é sabendo o que funciona para a gente, é sabendo qual é o nosso estilo de aprendizagem, é seguindo uma metodologia certa que a gente consegue resultados certos, que a gente consegue aquele resultado que a gente quer. E hoje, qual é o resultado que você precisa? Ser aprovado na prova, para ir para a segunda fase, já veja isso como certo, mas siga uma metodologia certa para isso, viu? Volta comigo para cá, também é importante a gente conhecer o perfil da prova. Eu brinco, eu gosto muito de fazer uma analogia, eu digo o seguinte: fazer prova é como dirigir bicicleta, é como tirar a carteira de motorista. A gente precisa o quê? A gente precisa de treino, a gente precisa conhecer. Eu não sei se você dirige, tá? Mas se você dirige, se você fez prova para poder pegar a sua carteira de motorista, você sabe que tem uma série de etapas ali pelas quais você vai passar durante a prova. Você vai ter que fazer baliza, você tem que colocar o cinto, você tem que ligar a seta, tem uma série de coisas que você precisa fazer. E ninguém quer aprender sendo reprovado.
para depois saber, poxa, eu tenho realmente que fazer isso tudo, não. Então, quando você conhece, quando você já sabe exatamente como vai funcionar, isso é um grande facilitador no seu aprendizado. Isso é um grande facilitador no processo pelo qual você tem que passar para atingir aquele resultado. Portanto, conhecer a banca é muito importante. E dentro da prova de direito penal, a gente tem um perfil muito interessante, que aliás, viu, eu não sei se você é um penalista, se a sua escolha de segunda fase vai ser em direito penal, porque direito penal é uma das grandes escolhas, viu? É a nossa queridinha. Depois deixa aqui embaixo, tem um campo só para comentários, eu quero ouvir você, eu quero conhecer melhor você. E se você for um penalista, comenta aqui. A gente tem uma vantagem muito grande no direito penal. Que vantagem é essa? A nossa banca, muitos pontos que você estuda para a primeira fase, depois você vai aproveitar para a segunda fase. Então, etapas, como temas como iter criminis, as etapas do iter criminis, o conceito de crime, tipicidade, licitude, culpabilidade, concurso de crimes, as modalidades de erro, são pontos que você estuda para a primeira fase, porque caem, porque são recorrentes, mas que são recorrentes na segunda também. Então, na verdade, quando você escolhe a segunda fase em penal, na primeira você já está adiantando aquilo que você vai estudar para a segunda também. Isso é muito bom. E a nossa banca tem um perfil que eu acho muito válido, de muito bom senso, que é o que cai na prova. É aquilo que faz parte do dia a dia do advogado. E é aquilo que fez parte também dos teus estudos na faculdade. Porque, claro, passa muito tempo, a gente estuda muitas matérias, então a gente acaba esquecendo muita coisa. E muitas vezes, até por não ter conhecimento de métodos de estudo que funcionam, a gente acaba, de repente, estudando da maneira errada. E tudo aquilo que a gente viu, às vezes, nossa, horas e horas, anos de estudo, acabam indo por água abaixo. Então, tudo aquilo que você viu na faculdade, você tem a chance de dar uma recuperada nos pontos que são mais importantes para aplicar na sua prova, porque a nossa banca ela não fica inovando, criando questões assim super livrescas, não. São situações casuísticas mesmo e que fazem parte da vida do advogado também. Então, a nossa prova ela é composta geralmente por análise de casos concretos. Situações que poderiam perfeitamente acontecer na vida real. Quando você conhece esse perfil, você já vai preparado, porque isso reflete no seu estudo. Você não tem que decorar, você tem que entender a matéria. E a gente vai começar a nossa análise. Agora que eu já fiz essa introdução importante com você, a gente vai para o nosso conteúdo e vai falar muita coisa importante, começando pelo crime. Na verdade, quando a gente analisa os elementos do crime, tipicidade, licitude, culpabilidade, se eu pegar as provas passadas com você, você vai perceber que praticamente em todas elas, a gente tem alguma questão cobrando isso. Ou tem uma questão sobre dolo, que é estudado dentro da tipicidade, ou então tem uma questão de legítima defesa, ou de estado de necessidade, ou tem uma questão de inimputabilidade, e tudo isso está dentro desse conteúdo. Primeira coisa que eu quero que você entenda. E aí, olha, embora eu vá falar demais aqui, eu vá trazer caso concreto demais aqui, eu também vou mostrar alguns slides. A minha intenção aqui é atingir todos os estilos de aprendizagem, viu? Para funcionar. Caso você seja sinestésico, caso você seja visual, caso você seja auditivo. Vem aqui comigo para a nossa tela. Então, olha só, infração penal é um gênero que vai se dividir em crime e contravenção. O que cai mais na nossa prova? Crime. Essa diferença aqui, ela está no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Aqui embaixo dos nossos vídeos de hoje, da maratona, eu vou deixar para você um link, que você vai clicar nesse link, para baixar um exemplo. Eu trouxe uma espécie de mapa mental, o direito penal desenhado para você, justamente sobre essa diferença. Como é que você consegue identificar o que é crime, o que é contravenção? O local em que eles estão previstos é uma dessas diferenças. No Código Penal, por exemplo, a gente não tem contravenção. Não existe nenhuma contravenção no Código Penal. Nós temos crimes. Lá na Lei de Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3688 de 41, aí nós temos várias contravenções penais, como, por exemplo, vias de fato e tantas outras. Mas tem outras diferenças, gravidade. Contravenções penais são menos gravosas, o tipo de pena. Se você abrir lá na Lei de Contravenções Penais, você vai ver que a punição, a sanção para contravenção é prisão simples ou é multa. Já no Código Penal, quais as penas que você vai encontrar? Reclusão.
detenção. Então, eu deixei isso desenhado para você, até para você já ir conhecendo, você já saber como é que é um material fantástico que a gente preparou para aqueles que lá no último dia da nossa maratona vão ter a possibilidade de conhecer o projeto Hackeando, que é totalmente inovador, e quem sabe você vai estar com a gente, viu? Então, baixa o material que você vai gostar bastante, principalmente se você for mais visual. Volta comigo para cá. Então, olha, crime, ele é punido em termos de pena privativa de liberdade com reclusão ou com detenção. E a contravenção penal com prisão simples ou com multa. Contravenção penal está lá no Decreto-Lei 3688. Já caiu na nossa prova de primeira fase? Já caiu. Mas como cai bem menos, a gente vai dar ênfase ao conceito de crime. E aí entenda o seguinte, quando a gente fala de crime, eu não estou falando meramente de pegar uma conduta que eu vou analisar e adequar essa conduta a um artigo do Código Penal. Não é assim, o Carlos deu um tiro no João, então o Carlos praticou homicídio. Não. Na verdade, eu tenho que analisar isso em 3 etapas. O crime, portanto, ele vai ter 3 elementos: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Aqui a gente tem um segredinho. Muita gente não observa isso aqui e acaba errando questão de crime na prova. Pelo seguinte, a pessoa quer pular etapa. Aí ela quer enxergar logo, de repente, um estado de necessidade, ou ela quer enxergar logo uma causa excludente da culpabilidade e ela não vai por partes. Eu vou mostrar para você aqui que aqui você precisa necessariamente pensar em um elemento de cada vez. Cris, e a punibilidade não está aí? Não. Punibilidade é consequência. Se o sujeito ele praticar um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável, vai nascer para o Estado o quê? O direito de punir. Vai nascer o ius puniendi. A punibilidade, ela pode até não existir no caso concreto. Gente, essa não é a regra. A regra é que se a pessoa cometer um crime, isso vai ser punível. Mas pode ser, por exemplo, que esteja prescrito. A prescrição ela é uma causa extintiva da punibilidade. Pode ser que tenha ocorrido a decadência. A decadência é uma causa extintiva da punibilidade. São aquelas causas que estão lá no artigo 107 do Código Penal, viu? Quando a gente fala do crime em si, tem alguns pontos importantes que a gente tem que observar nesse exame pelo seguinte, porque no exame passado não caiu a 13.964. O chamado pacote anticrime. O pacote anticrime fez alterações em penal, em processo penal. Então, aqui dentro do crime, a gente tem, por exemplo, uma inclusão feita no parágrafo lá do artigo 23. O que eu recomendo para você? A gente não vai ficar falando aqui do pacote anticrime, porque eu quero falar com você daquilo que é mais recorrente na nossa prova. Mas eu vou te dar uma dica, uma sugestão. Eu quero que você leia, você precisa ler para a prova, a Lei 13.964. Porque se você olha a lei, você não vai precisar ficar indo no Código Penal, no Código de Processo Penal, nas leis especiais, para analisar em cada uma delas o que mudou. A lei ela já vai trazer essa ordem para você, tá? E, olha só, nem tudo vai cair do pacote anticrime. Fica muito tranquilo. Você pode pensar assim, poxa, Cris, em processo penal tem lá a figura do juiz de garantias, mas como a gente está com uma suspensão por tempo indeterminado, pelo Supremo Tribunal Federal, já que tem 4 ADIs aí, eu vou até deixar um resuminho para você também, viu? Então, olha, tem um material bem legal para você baixar aqui embaixo. Você pode baixar o que eu te prometi sobre o modelinho de mapa mental, você pode baixar esse resuminho que eu vou fazer para você sobre o que está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal e aquelas coisas que não estão questionadas via ação direta de inconstitucionalidade, é que você vai dar um foco maior, tá? Voltando para cá, então esses são os elementos no nosso conceito de crime: tipicidade, ilicitude, culpabilidade. Qual é o cuidado que eu quero que você tenha aqui? Pode parecer estranho, né? Uma foto de uma escada, mas é para você lembrar, eu quero que você visualize isso. Eu digo muito para os meus alunos, durante os cursos, para a primeira e para a segunda fase, que eu quero que vocês ouçam a minha voz na hora da prova, e muitos depois me contam, né? Vão lá no Instagram, ou falam comigo, tem meu WhatsApp. Pô, Cris, eu vi sua voz na hora da prova. Então, eu quero que você escute a minha voz e eu quero que você também visualize algumas imagens. Por exemplo, essa escada é para te dizer o seguinte: se você for pegar alguma coisa no armário, você vai pegar essa escada e vai pular no 3º degrau? Não. O que você vai fazer?
Você vai subir um degrau de cada vez. E assim é o conceito de crime. Primeiro, quando você se deparar com um caso concreto, você vai analisar a tipicidade. Depois, você analisa ilicitude. E depois, você analisa culpabilidade. Ou seja, um degrau de cada vez, um elemento de cada vez. Para você não confundir. Você pode olhar para a questão e pensar assim, Cris, mas aqui eu tenho uma situação, por exemplo, de inimputabilidade. Mas, poxa, será que você não passou batido por uma hipótese de princípio da insignificância, por exemplo? O princípio da insignificância ele vai excluir tipicidade. Vou te dar um exemplo mais concreto, principalmente se você for mais sinestésico. Para mim, só funciona com exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa abriu a carteira de outra pessoa e aí ela pegou R$5 e dentro dessa carteira tinha R$555. Ela pegou pouquinho. Ou seja, quando a gente analisa os requisitos, e os nossos tribunais exigem alguns requisitos para aplicar o princípio da insignificância, a conduta ela tem que ser uma conduta minimamente ofensiva, tem que haver um grau bem reduzido de reprovabilidade do comportamento, ausência de periculosidade, por isso que eu te dei um exemplo, sem violência, sem grave ameaça, e tem que existir algo que seja pouco ofensivo para a vítima, ou seja, uma certa irrelevância daquela ofensividade para a vítima. Quando a gente analisa tudo isso e vê que todos esses requisitos eles estão presentes, a gente pode aplicar o princípio da insignificância ou bagatela, e isso vai fazer com que o fato seja atípico. A gente exclui o primeiro elemento do conceito de crime. Aí, por que você vai enxergar, por exemplo, naquela questão, na primeira fase, tá? Na primeira fase, o nosso raciocínio tem que ser esse. Depois da segunda fase, a gente conversa sobre isso, é uma outra história. Então, olha, você tem que olhar para aquela primeira etapa, para aquele primeiro requisito. Se você encontrou uma causa excludente de tipicidade, é isso que você vai marcar ali na questão. Você não vai direto, mas aqui eu estou visualizando uma certa inimputabilidade. Ou, poxa, mas aqui teria um estado de necessidade. Mas se o fato já é atípico, você não precisa, na prova de primeira fase, ir adiante, porque você não está fazendo uma peça processual para trazer todas as teses de defesa. Não. A prova é objetiva, você tem que buscar uma única assertiva. Por isso que é tão importante a gente ir por etapas. E aí eu trouxe aqui para você, vem comigo, olha só, o que integra cada um. Eu diria o seguinte, se você colocar no Instagram, você vai ver que tem muita gente que me marca, eu fico repostando lá no meu stories. O meu Instagram é o @professora Cristiane, tudo juntinho, tá? Que aqui não tem espaço para escrever. @professora Cristiane Dupré. Aí eu coloco lá umas fotos, e o pessoal me marca também, da chamada parede da aprovação. O que é a parede da aprovação? Você vai agora, desde a sua primeira fase, depois você vai continuar na sua segunda, independente de qual for. Você vai construir uma parede. Se você for visual, então, quanto mais colorida, melhor. E você vai colocar as informações importantes ali, num lugar que você olhe sempre. Esse quadrinho tem que ir para lá. Então, você já pode imprimir esse quadrinho, esses slides que eu estou usando aqui com você. Eu estou disponibilizando também, o link está abaixo dos vídeos. Quando você olha para isso aqui, você vai, conforme você vai repetindo o olhar, você vai guardando e você vai entendendo melhor essas informações e você não confunde na hora da prova. Quando que eu posso dizer que o fato é típico? Quando existe uma conduta que dá causa a um resultado previsto na lei. O Carlos deu um tiro no João e o João morreu em virtude daquele tiro. Gente, eu ainda não sei que é crime, porque eu ainda não analisei ilicitude e culpabilidade. Mas é claro que eu já posso dizer aqui nessa situação que o fato ele é o quê? Típico. Porque ele praticou uma conduta que deu causa a um resultado previsto na lei. E lembrando que além dessa análise aqui, tem que existir a chamada tipicidade material. Porque se você consegue aplicar o princípio da insignificância, o fato vai ser atípico. Se você aplica o princípio da insignificância, o fato ele é materialmente atípico, viu? Teve uma questão que caiu na nossa prova que dizia que a pessoa abriu a carteira da outra, foi um exemplo muito parecido com o que eu te dei, tinha R$1.010, ela pegava R$10. Aí a gente tinha lá várias opções, né? As nossas 4 opções na prova, e uma delas era fato materialmente atípico, era essa que você teria que marcar.
Só depois que você analisa a tipicidade é que você vai verificar o seguinte. Bom, se o fato é típico, deixa eu analisar se tem alguma causa excludente da ilicitude. Deixa eu analisar se existe estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. E aí eu vou recomendar para você a leitura do artigo 23. Como aqui eu quero detalhar com você alguns outros pontos importantes, a gente não vai, né, dentro da nossa maratona, falar nesses temas recorrentes, mas aprofundar tudo, não dá tempo de aprofundar tudo. Então, se você estiver com a gente depois, no Hackeando, eu vou falar, inclusive, das alterações promovidas pelo nosso pacote anticrime, tá? Pela 13.964, exemplo, vou focar bastante nisso. Bom, se você percebe que o fato é típico, que o fato é ilícito, aí sim você passa para o terceiro degrau da nossa escada. Aí você vai analisar culpabilidade. Porque pode ser que, embora o fato seja típico, seja ilícito, a pessoa seja menor de 18 anos, por exemplo. Ou pode ser que seja uma pessoa com esquizofrenia em surto que não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Ou seja, pode existir uma excludente da culpabilidade, que seria a inimputabilidade. Se o elemento é a imputabilidade, a excludente é a inimputabilidade. Potencial consciência da ilicitude. Qual é a excludente? O chamado erro de proibição. Ou seja, a pessoa, ela acha que aquilo que ela está fazendo está certo. É um holandês que vem para o Brasil, aí vem no carnaval, vai para um local que tem várias pessoas fumando maconha, ele acha que pode, se junta aquelas pessoas e fuma maconha também. Ele erra sobre a ilicitude do fato. É o que o artigo 21 traz para a gente. E nós temos, para excluir esse elemento aqui, que é a exigibilidade de conduta diversa, temos a chamada inexigibilidade de conduta diversa. Quando você coloca esse quadrinho na sua parede de aprovação e olha sempre para ele, você vai se acostumar a fazer essa análise. Você não vai mais confundir. Poxa, estado de necessidade está dentro de onde? Licitude, culpabilidade? Porque você vai visualizar sempre. Você vai passar por aquelas etapas do aprendizado. Lembra? Você coleta informação para que você possa fazer o quê? Para que você possa estudar aquela informação, para que você possa, de fato, aprender e consolidar na sua memória. E aí você não sofre com o famoso branco. O maior problema de reprovação, seja em OAB, seja em concursos públicos, não é porque a pessoa não estuda, não é porque a pessoa não se dedica, porque ela não sabe exatamente como fazer da maneira certa. E aí a informação não vai para a memória de longo prazo, vem o branco na hora da prova, a pessoa fica nervosa, se descontrola, pior ainda. Então existem fatores, inclusive, que são ou ambientes ou não, que vão ajudar você a estudar ou que vão prejudicar o seu aprendizado, tá? Fica muito atento a isso. Coloque isso aqui na sua parede de aprovação e olha sempre, porque você vai se acostumando a fazer o quê? Toda vez que você for fazer um simulado, que você for resolver uma questão, que você for pegar questões de provas anteriores, e aí dica, faça muito isso. Resolva questões de provas anteriores, isso é muito importante para que você possa treinar e você possa consolidar o aprendizado. Agora, olha só, aqui dentro desse nosso quadrinho, vem aqui comigo. Nem sempre, a conduta, ela dá efetiva causa ao resultado. Há casos, por exemplo, em que você pode ter o Luiz querendo matar o Júnior, o Luiz atira no Júnior e o Júnior não morre. O que vai acontecer nesse caso? Como é que fica essa nossa situação do crime? Tem crime, não tem crime? Geralmente, quando eu faço essa pergunta e eu estou num evento presencial, numa aula presencial, geralmente o pessoal pensa logo na tentativa. Não sei se você pensou, viu? Depois você me conta aqui embaixo se você pensou isso também. E aí, vamos lá, vamos com calma. Pelo seguinte, para chegar até a consumação de alguma coisa, a gente tem um caminho. Existem etapas, isso cai demais na nossa prova, cai praticamente em toda a prova, por isso que eu trouxe para cá para a gente conversar. O iter criminis é o caminho que se percorre para a prática do crime. Volta aqui comigo. Portanto, o iter criminis ele é composto de 4 fases, para a maioria da doutrina, ok? Cogitação, preparação, execução e consumação. Cogitação, ela não é punida pelo direito penal. Aquilo que eu penso, aquilo que eu estou planejando, o direito penal não me atinge. O
Os chamados atos preparatórios, eles somente vão ser punidos quando eles caracterizarem um crime autônomo. Imagina que uma pessoa ela queira praticar uma extorsão mediante sequestro. Aí, para levar a vítima para o cativeiro, o que ela faz? Ela furta o veículo. Ela vai responder? Vai. Ah, mas vai ser por tentativa da extorsão mediante sequestro, se parar por aí? Não, vai ser pelo furto. Porque ela ainda estava nos atos o quê? Preparatórios. Portanto, a punição efetiva do iter criminis, ela começa quando se iniciam os atos de execução. Só que às vezes, turma, a pessoa, como no exemplo que eu te dei, inicia a execução, mas ela não atinge a consumação. E aí eu coloquei uma perguntinha para você aqui no nosso material. Quando a gente inicia a execução, mas não atinge a consumação, ele deve responder como? E aí é aqui que a maioria fala assim para mim, Cris, tentativa. Cuidado! Olha só, o examinador sabe que você vai colar com ventosa na tentativa. Eu não estou dizendo que necessariamente vai ter uma pegadinha sobre isso, como eu te falei. Eu posso te falar pela minha disciplina, pelo menos em penal. A nossa banca ela é muito justa, a nossa banca tem um bom senso muito grande. E a realidade que eu tenho no dia a dia, preparando para a primeira fase, depois preparando para a segunda fase em penal, eu vejo que a maioria dos alunos em direito penal, numa segunda fase, obtém aprovação. Isso significa que a gente está diante de uma banca que é uma banca o quê? Justa. A gente tem um grande índice de aprovação em direito penal. Mas você precisa ficar atento. Você não pode colar em alguns conceitos e deixar de entender o contexto como um todo. Dentro desse caminho, quando a pessoa não atinge a consumação, você tem que entender, você tem que perguntar na questão por quê. Se você faz isso, se você olha de maneira detalhada, faz aquilo que eu chamo de leitura com compreensão da questão, você no fundo vai encontrar a resposta ali. Eu sei que isso parece meio doido, mas é verdade. A resposta da pergunta está na pergunta. Você tem que saber encontrar. Você tem que analisar, nesse caso, por que a pessoa não atingiu a consumação. Volta novamente comigo para cá. Quais são os pontos de importância? Você tem que entender que depende do motivo. Fulano queria matar, a vítima não morreu, mas a vítima não morreu por quê? Entenda que pode haver tentativa ou não. Eu digo que a chance de ser tentativa, eu tenho certeza que você vai lembrar disso na hora da prova, ouvir minha voz, a chance de ser tentativa é de 25%. Por que é de 25%? Nessa pergunta que eu te fiz, que já caiu várias vezes na nossa prova, em forma de caso concreto, pode ser tentativa, pode ser crime impossível, pode ser desistência voluntária e pode ser arrependimento eficaz. Eu já começo pedindo que você faça o seguinte, que você leia 3 artigos. Vou anotar aqui para você, que são importantes. Artigos 14, 15 e 17. Poxa, Cris, eu vou assistir videoaula, vou ter que fazer leitura de artigo, tem que isso faz parte do seu processo de aprendizagem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Videoaula a gente não assiste, não é filme, não é série. Videoaula a gente estuda. De preferência, quando você está estudando uma videoaula, você vai parando. Eu falo isso várias vezes durante as minhas aulas. Faz uma pausa estratégica aqui, pega o artigo, lê comigo, vamos olhar aqui o vade-mecum. Isso é importante, porque os artigos que eu vou falando aqui, eles não podem ficar sobrevoando a sua cabeça. Eles têm que ser materializados, então faça essa leitura. O artigo 14, ele fala de tentativa. O artigo 15 traz para a gente a figura da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. E o artigo 17, ele trata do crime impossível. É mais ou menos como se fosse assim. Deixa eu pegar uma telinha em branco para mostrar para você. Quando você está analisando que o agente ficou entre a execução e a consumação, ou seja, não houve consumação. Aí você vai perguntar para a questão, mas por quê? Você vai procurar essa informação. Cris, se a questão não trouxe, ela tem que trazer, ou então ela tem que ser anulada. Então, não houve consumação. Aí você vai verificar o seguinte. Foi por circunstâncias alheias à vontade do agente, ou foi por vontade do agente. O agente que desistiu, ou o agente se arrependeu. Porque se for por circunstâncias alheias à vontade do agente, deixa eu ver se eu consigo
mudar essa cor aqui, que o vermelhinho tá ruim aqui, né? Não sei se tá bom para você enxergar. Se foi por circunstâncias alheias à vontade do agente, olha, melhorou bastante, ó. Pode ser tentativa, mas também pode ser crime impossível. Se você olha para o caso concreto, aí você vê o seguinte, a pessoa entrou na casa da outra para matar. Poxa, intenção de homicídio. Atirou na outra pessoa. Só que aí a perícia comprovou que aquela pessoa tinha sofrido um ataque cardíaco e já tinha morrido. Aí você raciocina comigo. Mesmo ele não conseguindo o resultado por algo alheio à vontade dele, que foi a vítima já tinha morrido, essa consumação ela não seria possível de jeito nenhum. Como é que vai matar quem já morreu? Não tem como. Essa é a hipótese, portanto, de crime impossível. Essa é a hipótese prevista no artigo 17. E se você abriu aí, eu espero que você esteja acompanhando nossa aula com o vade-mecum em mãos, viu? Se não está acompanhando, pegue aí que ainda dá tempo. Você vai ver que o artigo 17, ele já começa dizendo assim para você, não se pune a tentativa. Quando, por ineficácia absoluta do meio, o meio que a pessoa usa, né, para praticar o crime, ou por absoluta impropriedade do objeto. O objeto aqui, gente, é o chamado objeto material, tá? Para o direito penal é o seguinte, é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta. Portanto, no meu exemplo, não dá para matar o morto, porque existe uma absoluta impropriedade do objeto. O objeto ali é o cadáver. Como é que você vai matar o cadáver, entende? O crime impossível afasta a possibilidade de tentativa. Tranquilo? Agora, se você percebeu o seguinte, Cris, aqui na questão que eu estou analisando, o agente não conseguiu o resultado, mas poderia ter conseguido. Possível era. Beleza, maravilha. Aí tem tentativa. Agora, se foi por vontade do agente, o agente parou de atirar, parou de esfaquear, ou então o agente até deu todos os tiros que tinha para dar, mas pegou a vítima e levou para o hospital porque se arrependeu, e aí a vítima ficou viva. Nesse caso, ou a gente vai ter desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Onde é que está isso? No artigo 15, que foi um dos que eu recomendei a leitura para você. Você está começando a entender por que eu disse que a chance de ser tentativa é de 25%? Não foi um número aleatório que eu joguei aqui. Porque são 4 possibilidades que você tem. Dentro dessa situação em que o agente inicia a execução, mas não atinge a consumação. Pode ser tentativa, mas também pode ser crime possível, pode ser desistência voluntária, pode ser arrependimento eficaz. Olha, eu vou voltar aqui, o que o artigo 15 vai dizer para a gente? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. O que é a desistência voluntária aqui dentro? Porque eu não quero que você decore, tá? Eu quero que você entenda. Isso é muito importante. Agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. O que eu tenho nessa primeira parte? A desistência voluntária. Segunda parte, impede que o resultado se produza. O que eu tenho? Arrependimento eficaz. E aqui você conseguiria resolver várias questões da nossa prova de primeira fase que já foram cobradas. Exemplo, teve uma questão que dizia que um sujeito queria matar o outro, que era cunhado dele. Aí começou a esfaquear. Aí a esposa da vítima, que era irmã dele, começou a implorar pela vida do marido. Poxa, não faz isso com meu marido. Aí deu aquela ressaca moral nele e falou, poxa, como é que eu vou deixar minha irmã viúva? Tá, tudo bem, parei. Ou seja, ele desistiu de prosseguir na execução. Aí você pode pensar assim, Cris, mas isso foi voluntário? Você está dizendo para mim que a esposa da vítima começou a implorar. Mas ela não impediu. Eu não disse para você que ela arrancou a faca da mão dele, não. Ela pediu pelo marido, mas ele parou porque ele quis. Ou seja, a chave, o segredo está em você perceber o seguinte. Ele poderia prosseguir? Sim. Ele poderia, mas ele não fez isso. Por isso que a diferença entre uma situação em que há tentativa e uma situação em que ocorre uma desistência voluntária, como exemplo que eu acabei de dar para você, está no seguinte. Na tentativa, o agente quer prosseguir, mas ele não pode. Seja porque chegou alguém, arrancou a arma da mão dele, segurou ele quer prosseguir, mas ele não pode. Já na desistência voluntária é o contrário.
Ele pode prosseguir, mas ele não quer. Ele não quer porque na hora deu uma ressaca moral, ele não quer porque alguém começou a implorar e ele realmente se compadeceu. Ele não quer por algum motivo, mas ele não quer mais, então ele para. A desistência voluntária, portanto, é um parar, é um não prosseguir. E a diferença da desistência voluntária para o arrependimento eficaz é que no arrependimento eficaz, o sujeito faz uma coisa nova. Por quê? Porque, em tese, ele já fez tudo o que ele podia para alcançar o resultado. O que ele fez até ali até alcançaria o resultado morte da vítima. Só que, como ele se arrepende, ele empreende uma nova conduta para impedir que aquele resultado se produza. Exemplo, vamos imaginar que eu trocasse esse exemplo que a nossa prova deu e dissesse que depois que ele acabou de esfaquear e estava lá a vítima sangrando, já quase morrendo, deu uma ressaca moral nele, ele pegou a vítima, colocou dentro do carro, levou para o melhor hospital, a vítima passou por uma cirurgia e sobreviveu. Nesse caso seria o quê? Arrependimento eficaz. Porque, veja bem, isso caiu, acho que há 2 exames atrás. Gente, se a vítima morrer, é homicídio. Ah, mas ele estava arrependido. Não importa. Seja numa situação em que, em tese, caracterizaria uma desistência, ou em tese, caracterizaria um arrependimento eficaz. Se a vítima morre, acabou. É homicídio para ele, ok? E se a vítima não morre? Ele responde por o quê? Não grude na tentativa, não pode ser tentativa. Entenda o seguinte, onde há desistência voluntária e arrependimento eficaz, não tem tentativa, não pode ter. Eu vou mais uma vez usar uma analogia com você. Eu deixo uma garrafinha de água aqui embaixo, eu não deixo aqui em cima, senão eu derrubo. Vamos imaginar que essa garrafa esteja lotada de água, cheia até em cima. Eu consigo colocar suco nela? Não. Para eu colocar suco, eu tenho que tirar água. Então, essa relação entre tentativa de um lado, desistência voluntária e arrependimento eficaz do outro é mais ou menos assim. Onde cabe uma, não cabe outra. Onde há uma situação de desistência voluntária, não tem como existir tentativa. E aí, numa hipótese de desistência voluntária ou de arrependimento eficaz, a gente vai abstrair o dolo inicial. No exemplo que caiu na prova, o sujeito queria matar o cunhado, deu as facadas. Aí a irmã do sujeito que estava dando as facadas começou a implorar e ele decidiu parar, ele decidiu não ir adiante. Você esquece que ele queria inicialmente matar. A vítima sobreviveu, não sobreviveu? Então, você vai olhar o seguinte, o que foi provocado nela? Lesão corporal. Então, o crime dele vai ser lesão corporal. Aí, lógico, você vai analisar se foi uma lesão leve, se foi uma lesão grave, se foi uma lesão gravíssima. Por mais que isso dê em você assim, uma sensação de que, né, um questionamento, a gente fica, poxa, mas queria matar, deu várias facadas e vai responder por lesão corporal? É. Porque se você aplicar a desistência voluntária ou arrependimento eficaz, você vai abstrair o dolo. Eu quero que você olhe tão somente para o resultado que efetivamente foi provocado na vítima. O que aconteceu com a vítima? A vítima ficou lesionada, então é lesão corporal. Você só vai marcar na assertiva uma hipótese de tentativa de homicídio quando você percebe o seguinte, eu vou voltar aqui para você num outro esqueminha. Quando você percebe o seguinte, ele direcionou a conduta dele para atingir o resultado. Só que por algo alheio à vontade dele, ele não conseguiu. E você vai analisar ainda o seguinte, era possível atingir a consumação. Porque se ele não conseguiu, porque não daria de jeito nenhum, se ele não conseguiu porque era impossível conseguir, se ele não conseguiu por uma ineficácia absoluta do meio ou por uma absoluta impropriedade do objeto, aí a hipótese vai ser o quê? De crime impossível, artigo 17. Por isso que você tem aquelas 4 possibilidades. Qual é o caminho? Vamos lá, de novo. Olhei para a questão, percebi que o agente iniciou a execução, mas não atingiu consumação. O que eu vou fazer? Eu vou procurar na questão o motivo. Não atingiu a consumação por quê? Foi por algo alheio à vontade dele? Foi. Foi. Mas era possível atingir? Sim. Então é tentativa. Cris, ele não atingiu porque não tinha como atingir. É crime impossível. Ou se ele não atingiu o resultado por vontade dele, aí a gente pode ter ou desistência voluntária, ele parou durante a execução, ele não foi adiante, ele não praticou os atos de execução até o fim. Por isso que eu disse que desistência voluntária é um não fazer. Agora, se ele fez tudo o que ele tinha para fazer e praticou uma nova conduta para impedir que o resultado se produzisse, aí a gente vai ter o quê? O arrependimento eficaz. Aplicação do artigo
15 do Código Penal. Tranquilo? Como eu disse para você, os pontos que a gente abordou aqui hoje são pontos que caem praticamente em toda prova de primeira fase. Eu espero que aqui, nessa nossa análise, você já tenha aí uma ou duas questões, no mínimo, garantidas. Faça a leitura dos artigos que eu mencionei. Agora, claro, é lógico que, por mais que a gente queira trazer muito conteúdo de valor aqui, eu acho que esse foi o objetivo de todos os professores. Essa foi a nossa união de pensamentos e de vontades. É claro que a gente quer que você esteja com a gente no projeto Hackeando a OAB, porque ele foi uma metodologia desenvolvida de uma maneira totalmente diferenciada. E aí eu vou falar com você mais sobre isso quando a gente realmente abrir as inscrições para o projeto Hackeando e você tiver a oportunidade diferenciada de participar dele. Diferenciada, seja em relação à metodologia que vai ser usada, seja em relação ao valor que vai ser cobrado. A gente realmente quis fazer algo totalmente diferente. E lógico que eu espero que você seja um penalista, um criminalista, não somente por ser a matéria que você ama. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você fizer a escolha para a sua segunda fase, o principal deve ser o seguinte: qual é a matéria que está no seu coração? Qual é a matéria que você sente prazer em estudar, que você gosta? Porque muita gente se afasta da matéria que gosta e vai estudar outra matéria porque algumas pessoas dizem que é mais fácil. Gente, não existe isso de mais fácil ou menos fácil. Quando você gosta da matéria, a facilidade que você tem para entender os exemplos e para estudar vai ser um grande diferencial. Cada matéria tem a sua característica e não é diferente em direito penal. Todas as matérias têm aqueles pontos que são mais fáceis e tem aqueles pontos que são mais desafiadores. Portanto, a primeira coisa que você deve levar em consideração: qual é a matéria do meu coração? Não é se é mais fácil ou mais desafiador. Eu não uso aquela outra palavrinha, tá difícil, eu não uso não. Porque o nosso cérebro não gosta do que é difícil. Difícil ele abandona, deixa pra lá, não quero mais. Desafio não, desafio a gente quer o tempo todo. Então, olha, primeiro ponto, escolha a matéria que fala para o seu coração, aquela matéria que você gosta realmente. E segundo ponto, matéria que você possa ter uma estrutura de estudo que seja tranquila. E lógico que eu vou dizer isso para você. Em penal, por exemplo, a gente tem duas estruturas. Ah, Cris, mas quantas peças? A gente tem duas estruturas. Todas as peças que podem ser cobradas, você vai encaixar ou dentro de uma ou dentro de outra. Portanto, se você entende, se você aprende as duas estruturas, nossa, é super tranquilo. Ah, mas qual vai ser a peça? Aí a gente tem todo um momento processual bem delineado, que é impossível, praticamente impossível errar. É muito raro olhar um aluno e falar, errei a peça. Não. Além da gente ter um índice muito alto de aprovação, a gente leva o aluno por toda uma escala de momento processual para que ele consiga identificar. Se é caso de uma peça de liberdade, se é caso de uma resposta à acusação, se é caso de elaborar uma queixa, um recurso de apelação e por aí vai, viu? Então, se a sua matéria do coração for penal, eu espero que a gente possa estar junto na segunda fase, porque eu aqui já estou contando a sua aprovação na primeira como certa, viu? Me segue lá no Instagram para a gente continuar juntinho. Baixa o material aqui e você vai me ver de novo em Estatuto da Criança e do Adolescente e no vídeo de abertura do nosso projeto Hackeando a OAB. Beijo enorme no seu coração. Espero que você tenha curtido e continue curtindo muitos vídeos da nossa maratona.